Bom dia para você que está ligadinho aí no canal Jovens Remanescente APE. E hoje nós vamos estudar um tema ou um dos textos que aparentemente parece que dá base para se alimentar de tudo ou de quase tudo, né? Então a gente vai ver, estudar um pouquinho hoje sobre alimentação, né? Nós adventistas não nos alimentamos de alguns alimentos e nós pregamos, né, e ensinamos para as pessoas que a Bíblia proíbe o uso de alguns alimentos, assim também como o uso de algumas bebidas que são nocivas ao corpo, porque a palavra de Deus ela diz em 1 Coríntios 3 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós vamos entender hoje uma interpretação que se faz sobre um texto e, ao meu ver, não é uma interpretação muito feliz porque foge totalmente do seu contexto, né? Deixa-se de se analisar aquilo que está explícito dentro do texto para alimentar ou dar base a uma teoria que é um conceito humano, tradições humanas, para dizer que Deus realmente ele permite o uso ou a alimentação de alguns invertebrados, crustáceos e entre outros, né, alimentos aí que a gente vai ver que a palavra de Deus realmente ela é contra. Mas primeiro eu quero mandar aí um abraço para todos meus amigos que moram aí na África, ali no estado de Moçambique, né? Então um abraço aí meus amigos africanos. Ali do meu Face ali eu tenho conversado com muitos deles. Eles têm falado, comentado a respeito do vídeo que está sendo produzido nesse canal. Então um abraço para você aí que mora em Moçambique, toda a galera aí africana, um abraço. Outro abraço também é para alguns amigos que têm assistido o conteúdo desse canal lá de Portugal. Então, o meu abraço novamente para vocês aí de Portugal e outras pessoas também que estão assistindo aí nos Estados Unidos. Um abraço para você que tem comentado o vídeo, que tem deixado seu like aí. Então, o meu muito abraço aqui para cada um de vocês aí dos Estados Unidos que tem gostado do conteúdo que esse canal tem produzido. Mas algum de vocês ainda que assiste o canal ainda não é inscrito, então inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha, né? Ativa aí o sininho de notificação e deixe o seu comentário. E fale aí do que você quer que esse jovem aqui possa falar para você, de alguma coisa que você acha interessante, que você quer que esse canal divulgue ou comente aí, tá bom? Então, a gente vai examinar hoje aqui um texto que se encontra em Mateus 15 e o versículo é o versículo 11, né? Há uma interpretação sobre esse texto aí que não condiz com o resto da Bíblia. A gente vai ver não só esse texto, mas alguns textos que não dão base para o que é dito e é pregado no meio religioso como um todo, tá bom? Então, primeiramente, com a sua Bíblia aberta em Mateus 15, verso 11, ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse dia, obrigado a Deus pelo ar que respiramos, perdoe os nossos pecados, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, seja à noite, à tarde ou agora de manhã, que a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito esteja sobre, não só sobre ela, mas sobre a família dela. Nós te oramos agradecidos por Jesus Cristo. Amém. Versículo 11 nos diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Queridos, perceba que parece que o texto está dizendo, e parece realmente que Jesus está afirmando aqui, que o que entra pela nossa boca não contamina o corpo. Ou seja, o que entra não
faz com que o nosso corpo se contamine ou cause algum dano a nós. Mas será que realmente Jesus está afirmando que o que entra, que eu posso comer qualquer tipo de coisa, eu posso comer lagarto, eu posso comer caranguejeiro, escorpião, eu posso comer, entre outras coisas, principalmente a carne de porco, camarão? Será realmente que a Bíblia ela apoia? Será que Jesus nesse texto ele está apoiando tal prática? Queria que você marcasse aí esse texto, porque a gente vai voltar para ele. Eu queria que você desse um pulinho agora no livro de Levítico, no capítulo 11. Levítico capítulo 11. A gente tem algumas coisas ali que Deus deu para que a nação israelita pudesse seguir, para assim eles serem diferentes das outras nações, para que eles fossem um povo peculiar, um povo exclusivo, um povo distinto de todos os demais povos. E Levítico 11, e a gente vai ler aqui basicamente alguns versos aqui importantes. E o verso que nós vamos ler aqui, a partir do verso 3. Na verdade, a partir do verso 2, o finalzinho do verso 2. Diz assim: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então, de todo animal quadrúpede, ou seja, cavalo, cabra, boi, porcos, entre outros, que tem 4 patas, Deus agora vai dizer assim: vocês vão saber qual é o tipo de animal que se deve se alimentar-se dele. E o verso 3 diz assim: todo que tem unha fendida e o casco dividido em 2 e rumina, entre os animais esse comerei, destes porém não comereis. Todos que rumina, ou dos que têm unha fendida, o camelo que rumina mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. O aganaz, porque rumina mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. A lebre, porque rumina mas não tem a unha fendida, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem a unha fendida, o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, e nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundo. Você percebe que Deus vai dando diretrizes sobre o tipo de alimento ou o tipo de animal que o povo deveria matar para comer. E algumas características, na verdade 3 características, são colocadas por Deus. Primeiro, o animal ele precisa ter o casco dividido. Segundo, o animal precisa ruminar. Você percebe? Na verdade são 2. O animal precisa ter o casco dividido e ele precisa ruminar. Mas Deus vai dizendo alguns animais que têm uma característica e não tem as duas. E Deus vai dizer: esse você não pode comer. Primeiro deixa eu explicar para você o que é ruminar. Ruminar é aquilo que a cabra, o boi, o cavalo faz. Ele come e depois ele regurgita para a boca e começa a mastigar, e depois ele volta, de novo para a boca e começa a mastigar e joga para dentro. E ele passa o dia todo nesse processo de ruminação ou mastigação. É onde ele tritura bem o alimento que ele passa o dia comendo, para que ele possa ter uma boa digestão. E Deus vai dizer que o porco, ele rumina, ele não rumina, embora tenha um casco dividido em 2. Outro detalhe sobre o animal que rumina: o casco tem que ser dividido, ou seja, a pata do animal ela precisa ter uma divisão, assim como a pata do boi tem uma divisão. E eu vou deixar aqui a imagem de animais que ruminam, que é ruminar, e desse lado a imagem
pata que é dividida, ou casco dividido, tá bom? Então, primeiro, o animal precisa ruminar. Segundo, o animal precisa ter o casco dividido. O porco, Deus disse, você não pode comer, você não pode tocar, é um animal imundo. Mas a gente viu aqui entre os quadrúpedes. Mas e o que dizer daqueles que povoam as águas, né? Daquilo que enche os mares, os rios, o que Deus ele deixou de orientação para o seu povo. Agora está no verso 9. Levítico 11, versículo 9. De todos os animais que há nas águas comereis o seguinte: todo que tem barbatana e escama, nos mares e nos rios, esses comerei. Todos os que têm barbatana e escama. Nós cristãos não podemos comer caranguejo, porque não tem barbatana e não tem escama. A gente não pode comer o camarão, porque não tem barbatana e nem tem escama. Nós não podemos comer nenhum tipo de crustáceo. E entre os peixes, Deus deixa bem claro: você não pode comer um peixe que não tenha escama e nem barbatana. O animal que estiver na água, ele precisa ter essas duas características. Primeiro, barbatana, que são as nadadeiras, tanto dorsais como a que fica em cima dele. E segundo, ele precisa ter o revestimento do corpo, que é onde a gente conhece como escama. Então, um cristão ele não pode se alimentar do bagre. O cristão não pode se alimentar da cavalinha, porque não tem escama, embora tenha a barbatana. Você percebe? Então, será que o que Jesus falou aqui em Mateus 15, versículo 11, está contradizendo a ordem de Deus lá no Antigo Testamento? Será que existe uma contradição entre aquilo que o filho fala e aquilo que o pai fala? Eu creio que não. A gente viu aqui nos vídeos que estão produzidos nessa lista, nessa playlist que está sendo concluída, que dentro do processo de inspiração, a Bíblia ela não se contradiz. Não há contradição no texto bíblico. O que há é uma mal interpretação daquilo que o texto diz, porque ignora-se totalmente as ordens de Deus dadas no passado. Como eu falei também em outro vídeo, quando você não aceita a validade da lei de Deus, você torna parte da Bíblia nula. E se você tornar parte da Bíblia nula ou desativada, você automaticamente está desativando a própria graça. Porque a graça existe desde Abraão, desde Adão. Desde que o mundo é mundo, existe graça. Mas para que a graça possa valer, a lei de Deus ela precisa estar em vigor. As suas leis precisam estar em vigor. E a lei de saúde dada em Levítico para o povo de Israel, ela ainda assim está em vigor hoje. Como eu falei para você, 1 Coríntios, no capítulo 3, Deus diz, o próprio Paulo, na verdade, sendo assim orientado pelo Espírito de Deus, diz algo tremendo. E o verso 16 diz assim, 1 Coríntios 3, 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então eu não posso me alimentar de tudo aquilo que eu acho. Eu não posso comer toda coisa que eu acho que é certo, que eu acho que deve ser comido, não, porque Deus deixou algumas leis, algumas regras para que eu pudesse me alimentar de uma forma boa. Primeiro, por que foi permitido o uso da carne lá no dilúvio com Noé? Não era o desejo de Deus que o homem comesse carne, mas como Deus havia trazido sobre a terra um juízo muito severo,
que nós conhecemos como dilúvio, tudo que havia na terra havia desaparecido, as águas do dilúvio acabou com tudo. Então não havia frutas, porque a alimentação primária do ser humano é frutas, verduras, legumes e cereais. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse: de tudo, ou de toda árvore, de todo fruto que está no jardim, você pode comer livremente. Então Deus não disse: você pode comer os passarinhos, você pode comer os bichos que eu criei. Não, Deus disse: de todo fruto, de toda árvore que dava semente, Deus disse: você pode comer. Então a alimentação primária do ser humano é verduras, legumes, frutas e cereais, que são as sementes. Deus não permitia que o homem matasse, e Deus não permitirá que o homem mate novamente, porque a morte deixará de existir. Então me diga, você que está assistindo esse vídeo, e você que diz ou prega e ensina para as pessoas que comer carne não é pecado, que comer carne, algum tipo de carne na verdade, não seja pecado. Principalmente a carne de porco, camarão, caranguejo, comer esse tipo de alimento é pecado sim, e é condenado pela Bíblia. Por favor, se você tem um texto, tem um argumento, teologicamente, acima de tudo, biblicamente, para dizer para mim que comer carne de porco, comer camarão, comer caranguejo, comer outras coisas das quais a Bíblia, do versículo que a gente leu aqui, diz que é proibido, não é pecado, baseado naquilo que está escrito em Mateus, que Jesus falou, não é o que entra. Por favor, me mostre. E vamos entender agora o que foi que Jesus queria dizer. Primeiro, que Jesus não está tratando aqui sobre alimento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Jesus não está tratando nesse texto sobre alimento. Aqui a discussão não é sobre o que deve comer ou o que não deve comer. A discussão aqui é outra. As pessoas ignoram totalmente isso, mas aqui você aprende como interpretar a Bíblia, como ler a Bíblia corretamente, deixando que ela mesma fale. E veja o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto que está sendo discutido. A partir do verso 1 do capítulo 15 diz assim: então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradições ou a tradição dos anciões? Jesus está em Jerusalém e um grupo de fariseu e escribas se apresenta para Jesus e pergunta para ele: olha, por que os teus discípulos eles estão transgredindo as nossas leis? A discussão aqui não é sobre alimento, a discussão aqui é sobre quebra de princípios ou de regras humanas. E eles vão dizer o que é que os discípulos estão quebrando. Pois não lavam as mãos quando comem. Havia uma prática estabelecida pelos anciões, pelos principais ali, os escribas e fariseus, que era que antes de comer qualquer tipo de alimento, eles precisavam lavar a mão 7 vezes. E isso tornava a mão pura e o alimento em si puro. E a discussão aqui não é sobre o que eles vão comer ou o que não vão comer. A discussão aqui é porque eles estão comendo sem lavar as mãos. E os anciões, que eram inimigos declarados de Jesus, os fariseus, os escribas, que você vê ao longo da Bíblia sempre tendo discussões com Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, como Filho de Deus, e não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Eles vão dizer assim: olha, os teus discípulos estão quebrando a nossa tradição, a nossa regra, porque eles comem sem lavar a mão. E interessante é o que Jesus vai dizer no versículo 3. Veja o que é que Jesus diz. Ele, porém, lhe respondeu. Jesus agora vai responder: por que transgride vós, ou na sua tradução pode, por que transgride vocês
também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Veja, Jesus coloca os 10 mandamentos agora em evidência. Jesus diz assim: por que vocês transgridem os 10 mandamentos? Transgride a lei de Deus, as leis que Deus deu. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, 5º mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, onde a gente viu ontem, né? E a gente falou sobre o 4º mandamento. Veja, Jesus valida a lei dos 10 mandamentos no seu tempo. E Jesus diz: olha, por que vocês estão querendo anular a lei de Deus baseando-se nas suas leis? E ele vai dizer isso no verso 5: mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe e der oferta, né, ao Senhor aqui, que poderia aproveitar de mim. E veja o que é que Jesus vai dizer: esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. Assim validas as palavras de Deus por causa da vossa tradição. E Jesus vai dizer, né, hipócritas. Então a questão aqui não é o comer ou não comer. A questão é a lei humana que está sendo colocada acima da lei divina. Então Jesus no verso 11 não está dando base para que se possa comer todo tipo de alimento. Jesus está mostrando para ele naquele tempo que o comer sem lavar a mão não é o que contamina o homem. O que contamina o homem é aquilo que sai da boca. E Jesus vai deixar isso bem claro, né? No verso 18, no verso 17, na verdade, diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é jogado em lugar escuro, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, porque eu peguei com a mão. Hoje a gente sabe que a gente tem que ter higiene, né? Por causa das bactérias, a ciência evoluiu, né? A tecnologia evoluiu, e a gente percebe hoje que a gente precisa ter um certo cuidado. Mas no tempo de Jesus, eles não tinham o conhecimento científico que a gente tem hoje. E Jesus vai dizer para aquele povo, para os seus discípulos, para aquela multidão: olha, não tentem validar a lei de Deus baseando na tradição. E Jesus vai dizer agora no verso 20, para a gente concluir, ele vai dizer assim: olha, são estas coisas, né? No verso 19 ele falou homicídio, ele falou sobre mal intenção, ele falou sobre o adultério, falou sobre hipocrisia, ele disse: são isso que contaminam o homem. Mas o verso 20 ele diz assim: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Queridos, primeiro, na mesa de um judeu não há carne de porco, não havia nenhum alimento, na verdade, impuro, porque eles tinham leis, regras que Deus deu para eles se alimentarem de uma forma coerente, para que ele pudesse ter saúde. Então a discussão ali não é se havia alimento impuro ou não. A discussão ali era sobre regras que estavam acima da lei de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: quantas pessoas vivem sobre regras humanas, presas a tradições humanas que invalidam a lei de Deus, invalidam a palavra de Deus. Eu convido você a libertar-se dessas leis humanas, dessas tradições humanas que não leva você e eu a lugar nenhum. E eu convido a você a viver sobre a palavra de Deus, sobre o assim está escrito. Que nessa manhã eu e você possa ter aprendido que eu e você somos templos de Deus e não podemos nos alimentar de todo tipo de coisa. Não podemos comer todo tipo de alimento. Não podemos beber todo tipo de bebida, café. É proibido para o ser humano tomar um café. É proibido, na verdade, para o crente tomar café, tomar um refrigerante, Coca-Cola. Porque há substâncias que são nocivas para o nosso corpo. O café tem a cafeína. A Coca-Cola, ela tem a substância cola, que é prejudicial e é cancerígena. Não é permitido para você, meu querido, tomar esse tipo de bebida.
que você possa nessa manhã ter entendido que Deus tem leis de saúde para mim e para você. Que Deus não nos deixa na cega e que Deus não levará pessoas para o céu que estão destruindo o seu corpo, porque o texto de Coríntios diz que se a gente destrói o santuário de Deus, que é o nosso corpo, no final também Deus vai nos destruir, porque estamos indo contra a sua lei, contra as suas regras. Mas que nessa manhã você possa ter entendido e aprendido que Deus é santo e pede de nós santidade. Ore comigo, pedindo a Deus sabedoria. Se você não sabia dessas coisas, o livro de Atos tem um texto muito fabuloso que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele notifica a todo homem em todo lugar que se arrependa dos seus pecados. Então, ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, que verdades maravilhosas nós aprendemos. Nós não sabíamos dessas verdades, nós não sabíamos que não é permitido para nós nos alimentar de todo tipo de coisa, nem beber certos tipos de bebida. Mas, se havia alguém aqui que está assistindo esse vídeo que não sabia disso, perdoe os seus pecados e que ela possa a partir de hoje tomar uma nova direção. Nos dá a tua bênção nessa manhã em nome de Cristo Jesus. Amém.